Bom dia. Eu apresentaria a lição do estudo de hoje, mas devido ao avançado da hora, eu não queria encurtar o meu estudo. Ou melhor, aquele estudo que Deus me permitiu em trazer uma mensagem. Então, o pastor Moacir que vai dar a preleção hoje, porque ele tem uns assuntos que podem trazer a coisa de uma maneira bem mais aproveitável, sem estar cortando alguma parte disso. Bom dia, irmãos. Bom dia. Que boa classe que tem o pastor Moacir na reserva, hein? É um privilégio. Isso é um privilégio. Só que não vai ser bem um estudo de escola dominical, mas eu vou trazer para os irmãos um assunto que eu li no ano de 1964, uma revista inglesa, americana, quando eu morava em Pires do Rio, Goiás. Falando para o irmão que morou 9 anos lá, né? E eu morei 7 anos. Mas morei no Nordeste também, viu, bichinho? Vamos ver assim. Em Mato Grosso e opção de lugares. Mas eu achei tão interessante que descobri a revista, estava lendo, fiz um resumo para falar com os irmãos hoje. O assunto era The Day After, no dia seguinte, não é? No dia depois, ao pé da letra. Porque na ocasião falavam muito no armamento nuclear, o que poderia acontecer com o mundo naquele tempo, em 64. Imagine bem os irmãos. E surgiu um filme chamado No Dia Seguinte. Mas os cientistas reunidos escreveram um artigo que eu achei tão importante. Muito bom. Gente velha precisa ver. Achei tão importante que queria comunicar com os irmãos. Eu vou ler um resumo do que eu fiz. Vou ler 2 vezes, porque é palavras dos cientistas daquele tempo, 1964. Quem comentou foi Jonathan Sherry, comentando o futuro da Terra após o conflito nuclear entre a Rússia e os Estados Unidos. Diz: clarões de uma luz muito intensa iluminarão a Terra, como se fossem milhares de sóis, cada um mais claro do que o próprio Sol. No mesmo instante, as pessoas das cidades, dos subúrbios e do interior ficarão reduzidas a bagaços e cinzas. Não estou falando minha palavra aqui não. É a palavra desse cientista que naquela ocasião me impressionou muito. E agora mais ainda. Continua. Para cada míssil, 10 milhões de pessoas subiriam ao céu em forma de fumaça. Rajadas de vento de um calor insuportável varrerão a superfície do planeta como um vento furioso varre todas as folhas secas da face da terra.
E eles terminam dizendo, o Jonathan Shell, falando em nome do grupo, termina dizendo: o filme está errado. The day after. Não haverá o dia seguinte. Achei importante nós pensarmos, porque hoje, não é, meus irmãos, o poderio aumentou muito mais. Muito mais. E nós vemos a educação dos Estados Unidos, na Rússia, não querem tocar, querem evitar qualquer conflito nuclear, porque sabem que isso será o fim deles também. Mas hoje nós estamos lidando não é só com americanos, com os loucos da Coreia e do mundo. A Bíblia, muito antes do The Day After, já escrevia em Joel 2, versículo 31. Diz: o sol se converterá em trevas. É a palavra de Deus. E nós cremos na palavra de Deus. E a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O apóstolo Pedro também, no Novo Testamento, não é? Segundo a Pedro 3, versículo 10, diz: virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Antes de me converter, eu fui católico de verdade. Eu repito sempre isso aqui, porque a grande parte dos brasileiros, 90% de católicos brasileiros, são mais de tradição, não é? Mas existem os católicos de verdade. Eu fui criado num rigor católico. É claro que aprendi histórias bíblicas lá com as freiras, contavam, né? Primeiras histórias bíblicas e tudo mais. Mas especialmente a volta de Cristo, o dia do juízo. E antes de eu me converter, meus irmãos, aconteceram tantas coisas que eu não sei explicar. Não sei mesmo. Acho que demorou mais ou menos uns 10 meses o assalto daquele aviso de Deus para mim. E eu sonhava que Cristo estava voltando, a trombeta já tinha soado, e a multidão de católicos correndo lá para o confessionário para se confessar antes que Cristo voltasse e tomar a comunhão. E eu estava na fila lá atrás, no desespero, e nunca chegava lá. E Cristo voltava. O sonho repetido continuamente. Além do medo da morte, medo de chuva, eu acordei para os irmãos. Medo do terrível dia do Senhor. Foi assim que Ele me chamou, pela sua graça, para o Evangelho de Jesus. Para o cristão, esta mensagem, todavia, meus irmãos, é de esperança, não é de desespero. Porque diz 2 Pedro, não é? Capítulo 3, versículos de 11 a 13: visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade, esperando. E olha aqui a palavra escrita que nós devemos fazer: esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Nós devemos apressar a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus
incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nós esperamos, nos quais habita a justiça. Mas por que, meus irmãos, diante de um quadro tão catastrófico que a Bíblia apresenta, no último dia, o dia do Senhor, nós haveremos ainda de apressar esse dia? Por quê? Porque a terra já não aguenta mais tanta corrupção. Estamos vivendo dias terríveis de corrupção, devastações de florestas, rios terrivelmente poluídos, ares infestados de gases, renúncia até de Papa, não é, no governo 16. Gays fazendo uma guerra terrível para implantar o reinado dos gays aqui no mundo, lésbicas, meretrizes e homens pelados dançando numa catedral, como a notícia. Pode haver um mundo mais corrupto do que esse que está ao nosso redor? Segundo Pedro 2, de 7 a 8 diz que Deus livrou o justo Ló, afligido. Ló estava em Sodoma, mas vivia afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Agora nós vemos nas manchetes dos jornais: violentou menina de 1 ano. Está acontecendo toda hora. Como é que pode, meu Deus? Como é que pode? 8 estupram adolescentes no ônibus e usam até ferro. Como é que pode? Outra manchete: e a tantas. Mata os pais e os irmãos para ser o único herdeiro. Mas nós, meus irmãos, lamentavelmente também fazemos parte dessa corrupção. Não? Não fazemos? Romanos 3, de 10 a 12. Está escrito o quê? Eu estou deixando os irmãos lerem para abreviar um pouco mais, não é? Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há justo, nem sequer um. Você é justo? Não há quem entenda, você entende? Não há quem busque a Deus, você busca. Todos, sem exceção, se extraviaram. Você não. E a uma se fizeram inúteis. Você é o último, certo? Não há quem faça o bem nenhum sequer. Mas as pessoas dizem: mas eu só faço o bem. O bem delas, não é? Como elas entendem. O apóstolo Paulo, grande servo de Deus, se desesperou ao olhar para si próprio, ao ver a sua condição natural. E disse em Romanos 7, 23, ele diz: mas vejo nos meus membros, eu vejo nos meus membros, está nos meus membros, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente me faz prisioneiro do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou. Só você que não é o grande apóstolo se via assim. O irmão lá leu para nós, né? Mas também Jesus, a linda, maravilhosa parábola do
preciso cuidar da religião, da oração, e os bons, às vezes entre aspas, lá. Mas também Jesus contou a história em Lucas 18. Eu vou ler da minha maneira, não é da maneira que está escrita aí na Bíblia, a tradução dos irmãos. 2 homens foram para a igreja para o culto. Um crente, o outro um descrente. O crente orava: ó Deus, graças te dou porque estou salvo. E não sou como os incrédulos, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este homem que está aí atrás. De todos conhecem muito bem. Ao contrário, leio a Bíblia ao levantar-me, ao deitar-me, oro de manhã, nas refeições e antes de dormir, pago fielmente o dízimo, dou ofertas, não falta nenhuma reunião da igreja e ainda ajudo os pobres, enquanto esse indivíduo desclassificado nem sequer ousa erguer as mãos em oração. Porém, o homem, envergonhado de sua vida, com a cabeça baixa, apertava o peito, dizendo: ó Deus, tenha pena de mim, um terrível pecador. Digo-vos que este foi para casa justificado, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A pergunta nossa é essa: neste caso não existe esperança para ninguém? Será que não existe esperança para ninguém? Leiam os irmãos a resposta, se existe esperança para alguém. Romanos 10, versículo 13. Quem lê bem alto para nós? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Existe esperança? Existe. Porque todo aquele que invocar, os irmãos dirão: mas eu invoco. Nós nos acostumamos tanto com a palavra que não compreendemos bem o sentido da palavra. Invocar não é apenas palavra, às vezes até com certo sentimento, mas é muito mais do que isso. É um grito do coração, é invocar, pedir socorro. Jesus falou lá dos escribas e fariseus: este povo honra-me com os lábios. Este povo me honra, e honra mesmo com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É a boca clamando não o que aprendeu, mas o que o coração está gritando. Isto é invocar o nome do Senhor, como diz o apóstolo em Romanos 10, no verso 10, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Exemplos bíblicos de invocação. Invocação. Como é que se invoca? Mateus 8, de 24 a 25, que nós lemos também, ouvimos dele, lemos e ouvimos dele, nos acostumamos, nos habituamos, não sentimos o drama que está aqui. Que é que conta? Mateus 8, de 24 a 25.
Você está naquele barquinho, sobeira com as ondas, para cima, desce, parecendo que vai mergulhar na vida, e o vento fustiga, e o vento quer fazer o barquinho só sobrar, e o barco joga de um lado para o outro, Jesus dormindo. Como é que pode, não é? Às vezes nós temos a impressão que nós estamos aqui gritando, clamando, falando e Jesus está dormindo. Está esperando que nós o invoquemos. E esse, o invocar, quer dizer acordá-lo. Ele não quer dizer, Senhor, salva-nos. Não. Aquele grito diz para o Senhor, 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 salva-nos, nós vamos para o fundo. Invocaram realmente o nome do Senhor. Invocaram o nome do Senhor. Como aquela mulher cananeia de Mateus, né? No capítulo 15, especialmente o verso 22, ela vinha clamando, ela tinha de clamar, ela tinha de chorar, ela tinha de falar.